Bom dia a todos que estão conectados conosco na Ordem dos Economistas e da FIA. Esse é o evento em continuação ao que vimos fazendo sobre Momento OEB. Comandante Paulo Aracá, que prazer em ver o professor, que bom, eu imaginei que fosse você. Nesse momento, nós iniciaremos o evento de número 3, que é o evento sobre finanças corporativas com a professora Selma. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dos eventos anteriores, vou fazer um comentário muito rápido e vou pedir aqui, vou conseguir compartilhar rapidamente a tela com vocês para mostrar um pequeno histórico, já estamos com histórico, não é? Desses nossos encontros. Então, lembrando que a Ordem dos Economistas, a quem convido aqueles que sejam economistas e aqueles que tenham possibilidade, nossos estatutos permitem acolher também profissionais que tenham afinidade com a nossa profissão, a se associarem, procurem conhecer, procurem se aproximar da Ordem dos Economistas, que é uma ordem de grande nobreza e um grande ponto de networking para todos. E a FIA também é uma entidade da qual tenho o prazer de participar, e essa parceria é uma parceria muito exitosa da Ordem dos Economistas com a FIA. Como nós dissemos para aqueles que participaram dos encontros anteriores, nós elegemos um conjunto de trilhas que chamamos do conhecimento para fazer com que tenhamos esses momentos, que seria momento OEB. E começamos com o professor Dutra, com métodos quantitativos, especificamente matemática financeira descomplicada e aplicada. Na sequência, tivemos a professora Maria Alejandra com economia e cenários, numa abordagem também importante e descomplicada. E agora nós vamos começar com finanças corporativas com a professora Selma, e vai continuar. Esse é um conjunto que nós estamos procurando fazer com que tenhamos uma ordem a serviço do associado, uma ordem a serviço do economista, fazendo um papel muito significante de aproximação. Então, esse primeiro encontro do professor Dutra, para aqueles que não puderam participar, que foi no dia 25 de maio, depois 8 de junho, 22 de junho e 6/7, o professor Dutra trouxe aqui verdadeiros shows nesses temas sobre a matemática financeira descomplicada, ao alcance de todos. É um assunto muito importante que, às vezes, parece simples, mas todos temos que dominar efetivamente. Na sequência, nós tivemos a professora Maria Alejandra, como nós falamos, no dia 13 de julho, 27 de julho, 10 de agosto e 24 de agosto. Trouxemos aqui também umas abordagens econômicas descomplicadas, muito interessantes para quem milita no campo da organização e no campo da docência e da pesquisa. Muito importante também. Hoje nós teremos o prazer de começar com a professora Selma, uma abordagem também interessante. Por quê? Porque a professora Selma vai trazer algo que todos nós entendemos como muito simples, mas de grande relevância para termos o domínio, que é como entender a linguagem econômico-financeira para compreender a saúde econômica e financeira e, enfim, saber entender os sucessos, indicadores de sucesso das nossas organizações, das organizações concorrentes, das nossas organizações clientes e assim sucessivamente. A professora Selma vai trazer para nós hoje um verdadeiro show de conhecimento e, sobretudo, de contribuição para todos nós. Eu queria aproveitar e agradecer a todos os colegas da diretoria que estão presentes, o professor Carlos de Souza Filho, nosso colega da USP, colega da FIA também presente, professor Dutra, colega de diretoria da Ordem dos Economistas, professor Scarpelli, também colega de diretoria, professora Selma, que integra também a diretoria da Ordem dos Economistas, e agradecer também a Tamber Comunicações, agradecer a WebCIA e a Credilink por essa importante parceria, que eu também, em nome da FIA, quero agradecer à Ordem dos Economistas do Brasil, porque essa é uma parceria muito exitosa e que temos muito realmente a contribuir. Professora Selma, era o que eu queria dizer nesses 5 minutos iniciais,
e passar-lhe a palavra com voto de sucesso para você e para todos que estão agora nos acompanhando. A quem agradeço pela presença. Em nome da FIA, em nome da Ordem dos Economistas, desejando muito proveito. Um grande abraço e passo-lhe, então, o microfone à professora Selma. Muito obrigada, professor. Professora Selma, me permite só uma dúvida. Isso. Os cursos anteriores, Almir, estão disponíveis ou não? Sim, serão disponibilizados, inclusive, como material no YouTube e no portal da Ordem dos Economistas. Ok, muito obrigado. Ok, Ricardo. Obrigado pela consulta. Um abraço. Avancemos, Selma. Bom, boa tarde, muito prazer em ter vocês aqui. Nós criamos esse curso querendo abranger assim, uma agenda bastante completa. Então, nós vamos trabalhar hoje a ideia do balanço, análise do balanço. No nosso próximo encontro, a análise da demonstração de resultados. No nosso terceiro encontro, a análise da situação do caixa, a situação financeira da empresa, verificando a demonstração do fluxo de caixa, e finalizamos com precificação com base no valor que a empresa pode entregar. Então, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte, eu gostaria de combinar com vocês que a gente tivesse assim, as perguntas vocês mandassem, por favor, por chat. A Monique vai fazer um levantamento de todas as perguntas e eu vou responder as perguntas ou por e-mail, se tiver tempo dentro da aula, a gente responde, mas a agenda de hoje é bastante extensa. Então, para que ninguém fique sem nenhuma resposta, que a gente, nessa semana, responda. E ainda, caso ocorram perguntas muito semelhantes ou dúvidas semelhantes, nós iniciaremos na próxima aula solucionando isso e trazendo a luz para todos, não é? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou pegar meu anotador. Bom, na nossa agenda hoje, a intenção é que a gente termine a aula interpretando um balanço patrimonial. E daí eu sugiro que vocês escolham um balanço durante esse intervalo que a gente vai ter entre um encontro e outro, até para aplicar o que a gente está vendo hoje. E também, se surgirem dúvidas dentro desse período, vocês podem me acessar tranquilamente. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente agora embarca numa viagem contábil. Eu vou começar nivelando todo mundo e imaginando que alguns estão ou com, assim, não tanto contato com a contabilidade, e quero refrescar um pouquinho a memória de vocês. Para aqueles que convivem com a contabilidade, eu vou pedir um pouquinho de paciência agora no começo, mas que a gente traga todo mundo ao mesmo patamar de compreensão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu tinha dito, vocês podem me acessar por vários caminhos. Tem aqui meu Skype, tem meu telefone e WhatsApp, e tem também o meu e-mail. Vocês podem ficar à vontade, realmente, eu respondo as perguntas, respondo os e-mails, então podem mandar que a gente vai conversando entre esses intervalos que nós teremos. Falando em contabilidade, normalmente, quando a gente pensa em contabilidade, a gente pensa só no produto final, que são as demonstrações financeiras. Mas, de fato, as demonstrações financeiras são o resultado tanto das relações dos stakeholders, que são as partes interessadas da empresa, quanto também a influência deles acaba gerando movimentações nas contas, seja pelo lado do cliente, seja pelo lado do fornecedor, dos colaboradores da empresa, do mercado em si, sempre tem alguma coisa que pode influenciar o comportamento da empresa, o seu desempenho e, consequentemente, a sua contabilidade. Normalmente, quando a gente fala em contabilidade, a gente pensa
de novo, só no balanço patrimonial e na demonstração de resultados. Mas, na verdade, quando os números chegam aqui nas demonstrações financeiras, elas são resultado de efeitos da gestão da empresa, que tomou determinadas atitudes em relação aos ciclos funcionais que formam a roda de atividades da empresa e que nos levam até as demonstrações financeiras. Esse ciclo, a nossa compreensão é de que ele serve para todas as bases de empresa. Então, quer seja uma indústria que tem um processo de transformação mais forte, ou quando a gente fala em produção de serviços, ou quando a gente fala apenas no comércio, de qualquer maneira a gente tem ciclos que se integram. E dessa integração dos ciclos é que também nós vamos gerar o caixa para que a empresa continue continue a manter as suas atividades. Então, as demonstrações financeiras que são publicadas estão listadas aqui. Nós vamos abrir mão dessas que estão aqui marcadas em verde. Não que elas sejam menos importantes, mas é que nesse momento, para que a gente tenha uma análise mais direcionada com apenas essas 3 demonstrações, balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício e a demonstração do fluxo de caixa, nós teremos uma boa compreensão de toda a situação econômica, financeira e patrimonial da empresa, como ela vem evoluindo, como as suas atividades têm interferido na empresa. E para fazer a compreensão final, que elucida muitas dúvidas, quando nós começamos a analisar algumas contas do balanço, a leitura das notas explicativas que trazem o que a empresa quis revelar por trás daqueles números que ela apresentou nas demonstrações acima. Então, de qualquer maneira, mesmo que a gente não fale dessas outras demonstrações, com essas 4 bases, nós teremos condições de fazer uma análise bem interessante para a empresa. Quando a gente começa, então, vamos ao balanço patrimonial. Nosso tema de hoje é balanço patrimonial. Então, eu nem vou falar em lucro hoje, nem resultado nós vamos deixar para a semana que vem. Quando eu falo em balanço patrimonial, eu falo que é um relatório que são 2, porque, na verdade, ele é um relatório que mostra do lado esquerdo os ativos que a empresa tem, ou seja, os bens e direitos que ela tem para que ela desempenhe as suas atividades. A empresa dispõe de uma série de valores convertidos em máquinas, equipamentos ou contas a receber, estoques, bens produtivos, enfim, uma série de itens que vão compor os ativos da empresa. Como a empresa é uma pessoa jurídica apartada dos seus proprietários, tudo que ela tem, ela deve. E ela deve para 2 elementos diferentes, para 2 fontes de capitais que são diferentes. Para o capital próprio, que é o primeiro capital que normalmente a empresa obtém pela entrada dos sócios, pela constituição da empresa, e também pelo passivo, que é um capital adicional que a empresa obtém junto aos terceiros. O que diferencia fundamentalmente esses 2 capitais, embora os 2 representem uma obrigação que a empresa tem, é que o patrimônio líquido, como ele é o dinheiro que ele é originado pela entrada dos acionistas ou dos sócios, ele é um dinheiro que, na sua origem, ele não tem necessidade de ser devolvido. Ele tem uma característica mais permanente. Ele só será devolvido caso haja uma dissolução da empresa, alguma situação de finalização de uma parte da empresa. E, então, o que o sócio espera da empresa é o lucro. Então, essa obrigação que a empresa tem, ela remunera através da lucratividade, da rentabilidade que ela gera ao longo das suas operações. Quando se fala em passivo, esse já é um dinheiro que não toma decisões.
E ele é um dinheiro que tem um prazo de permanência dentro da empresa. Por isso, ele representa, de forma geral, todas as contas a pagar da empresa. De qualquer maneira, passivo, que vem dos terceiros, ou patrimônio líquido, ambos são capitais que correm risco. Correm risco porque a empresa depende das suas atividades, tanto para que ela gere lucro para os acionistas, quanto para que ela gere capacidade de pagamento para suas contas a pagar. A diferença, também adicional a essa questão da data certa para se concluir um pagamento e tudo mais, é que também o capital de terceiros ele não toma decisão sobre a empresa. Então, se eu sou acionista da empresa, e eu coloquei lá um capital inicial de 1.000, e a empresa precisou de mais dinheiro e eu emprestei dinheiro mais 500. Eu não aumento a minha possibilidade de tomada de decisão desses 500 que eu emprestei para a empresa. Eu deixo aqui como um capital de terceiros. Então, mesmo sendo um dinheiro que, eventualmente, os sócios cederam para a empresa a título de empréstimo, ele não é tomador de decisões. Então, resumindo, balanço patrimonial, ele é um relatório que ele mostra, do lado esquerdo, o que a empresa tem. Então, se a minha curiosidade for saber o que a empresa tem para que ela desempenhe as suas atividades, eu leio o ativo. Se eu quiser saber como ela conseguiu esse dinheiro, então eu vou tentar entender como é feita a constituição de passivo e de patrimônio líquido, quanto de capital próprio dos acionistas ou dos sócios e quanto do capital daqueles que não vão tomar decisões para a empresa. Então, com isso, a gente tem no balanço patrimonial a ideia da estática patrimonial. A cada operação, a gente pode ter uma alteração ou do valor total ou do valor intermediário, ou dos valores intermediários dentro do balanço patrimonial. E com isso, o balanço fica com uma visão estática. Então, a que a empresa tinha naquela data em que o balanço foi concluído, em que ele foi levantado. Para que a gente tenha uma visão um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui algumas operações que aconteceram num determinado período e vamos ver como isso acontece lá no balanço patrimonial. Então, a gente vai fazer a abertura da empresa com um capital de 10.000 integralizado, que esses 10.000 foram integralizados em dinheiro, compra à vista de estoques por 2.000, compra a prazo de máquinas por 3, de novo uma compra a prazo, só que agora de embalagens, por 1.000, e obtenção de um empréstimo bancário por 1.000. Finalizando essa primeira visão do balanço, a gente tem mais uma entrada de um sócio, quer dizer, tem um aumento no capital social, através da entrada de um veículo avaliado em 3.000. Para a gente montar esse balanço, nesse momento, a gente vai desconsiderar todos os tributos que são eventualmente incidentes sobre as operações. E também lembrando que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, ou seja, tudo que a empresa tem, ela tem porque veio de alguma fonte de formação, ou veio da fonte dos sócios, ou veio dos terceiros. Pegando o primeiro momento, quando a gente tem a abertura da empresa e tem esse capital de 10.000 integralizados em dinheiro, já dá para ter um balanço. Então, a gente tem um caixa que recebeu 10.000 e esse dinheiro veio do capital social. Nós criamos um aumento no ativo oriundo desse aumento do patrimônio líquido. Então, teve um aumento de ativo porque teve algum aumento ali na área de origem que a empresa tem. Num segundo momento, a gente compra os estoques à vista por 2.000. Nós tínhamos um caixa de 10.000, tiramos 2 do caixa e colocamos esse dinheiro no estoque. Como nós não mexemos em nenhuma parte de origem, quer dizer, não entrou mais dívida, nem entrou mais capital, o valor total do balanço permaneceu igual. Numa terceira situação, a gente faz uma compra a prazo de máquinas por 3.000. Toda compra a prazo ou venda a prazo coloca o dinheiro numa situação
posterior à do fato gerador daquele evento. Então, nesse caso, já entram as máquinas e entram financiamentos lá no passivo, que subsidiaram a compra dessas máquinas. A gente aumentou o ativo, porque agora entra mais um capital que adiciona ao capital social mais capacidade de investimento dentro da empresa. Então, o passivo ele é muito importante porque ele traz uma capacidade de ampliação da empresa. Normalmente, a gente tem uma certa aversão ao endividamento e, especialmente, a gente acaba, às vezes, levando essa aversão pessoal à visão da empresa. Mas, enquanto a empresa se mantém com capacidade de cobertura das dívidas saudável, de forma saudável, não há problema em que a gente assuma um endividamento que contribua para que aconteça o aumento dos ativos. Então, nós aumentamos o ativo em 3 mil e a soma do passivo com patrimônio líquido, 3 mil também. Depois, no próximo evento, nós compramos embalagens por 1.000. Embora o passivo seja todo composto de contas a pagar, existem fontes bem específicas para que a gente associe algumas entradas de ativo. Então, agora entram embalagens no ativo, é um bem, ele vai permitir mais produção e a fonte de financiamento desse bem veio dos fornecedores. Lá na frente, se a gente falar quando a gente fala em fazer análise da empresa por prazos médios, que são prazos mais dinâmicos, que são possíveis de serem verificados pelo balanço, um dos prazos é o prazo de renovação dos estoques, em que leva especificamente a conta de fornecedores em questão para a formação da fórmula que a gente vai usar. Então, o fornecedor ele é uma conta muito importante do passivo, porque normalmente a gente associa a conta de fornecedor à conta de estoques. E mais para frente ainda na aula de hoje, quando a gente olhar o balanço da Raia Drogasil, a gente vai perceber que tem uma relação assim bastante estreita entre eles. Aumentou o ativo, aumentou o passivo com patrimônio. Então, mais uma vez, a gente tem um aumento dentro do balanço vindo do capital de terceiros. Para quase finalizar, a gente entra com mais 1.000 no caixa, oriundos de empréstimos a pagar, quer dizer, o financiamento financia equipamentos e o empréstimo vai fazer um financiamento de dinheiro para a empresa, aumentando mais uma vez o ativo e o passivo com patrimônio, e finalmente uma entrada de mais capital pela entrada de um sócio, que vai trazer veículos. Ah, mas isso pode? Pode. Fosse na televisão a gente diria, isso pode, Arnaldo? Pode, Arnaldo. Entrar com mais ativo quando vem de mais capital, quer dizer, teve um aumento no capital social. Claro que seguindo todas as regras necessárias para se aumentar o capital da empresa. Aumenta o ativo e aumenta, mais uma vez, o passivo com patrimônio líquido. Aqui a nossa empresa só cresceu. A gente começou com 10 mil de capital social e hoje a gente já acrescentou 8 mil dentro do balanço, todos eles oriundos de novas movimentações que vieram do passivo. Então, o ativo aumenta pela entrada de passivos. Quando a gente fala em reduções, também essas reduções acontecem quando o ativo diminui. Então, todas as entradas, os aumentos de ativo, eles ocorrem ou porque a gente adquiriu mais passivos, mais contas a pagar, ou porque entrou mais dinheiro de acionistas. Quando acontece uma redução no ativo, ela foi gerada por um pagamento que se fez ao passivo ou por uma redução de patrimônio líquido. A redução de patrimônio líquido acontece também pelo prejuízo. Vamos guardar essa informação na caixinha e a gente vai usar isso na próxima semana, daqui a 15 dias, no nosso próximo encontro. E isso acontece, esses aumentos e reduções são pareados porque a gente sempre parte dessa fórmula da estática patrimonial. Tudo que a empresa tem vem das obrigações que ela adquiriu.
Agora vamos ver algumas outras operações que falam sobre algumas reduções do balanço e que isso depois vai ter também uma relação com os próximos cálculos quando a gente falar em lucro ou prejuízo, lá na outra aula. Então, mais uma vez, a gente vai resolver esse exercício usando os balanços sucessivos. Nós vamos fazer uma venda a prazo dos estoques, receber as contas a receber, que são oriundas dessa venda, pagamento da dívida referente àquele empréstimo que nós fizemos, vamos pagar também uma parte dos financiamentos, comprar novos estoques, fazer uma venda à vista de estoques e vamos ter uma entrada de mais um sócio que vai trazer mais um pouco de capital. Eu estou usando o balanço com o que a gente fechou no momento anterior, em que a gente só teve aumentos. Então, vamos ver algumas reduções agora. No primeiro momento, a gente vai fazer uma venda a prazo dos estoques por 2.000. Eles valiam 2.000. Eu vou voltar lá para o balanço anterior. Só para fazer um lembrete, fazer uma leitura aqui. Essa empresa está com 9.000 no caixa, 2.000 nos estoques, 3.000 nas máquinas, 1.000 nas embalagens e 1.000 em veículos. Então, é uma empresa que tem, vamos fazer uma leitura agora um pouquinho melhor, e não só dos números. É uma empresa que de 18.000 tem 9.000 só em caixa. Então, é uma empresa que tem muito caixa. Mais para frente, a gente vai discutir um pouquinho isso. Às vezes, se a empresa apresenta muito caixa, a gente sabe que ela pode estar se preparando para uma aquisição, para fazer alguma expansão. Mas existem situações em que a empresa, às vezes, tem muito caixa e é hora dela começar a pensar em fazer uma expansão para outras empresas, talvez, para outros investimentos. De novo, fazendo uma outra leitura aqui. A gente tem bastante capital de terceiros, 13.000 dentro de 18, e apenas 5.000 em dívidas, que é uma situação ideal que todo mundo gostaria de ter nas empresas. Pouca dívida e muito capital. Mas não sei até que ponto isso é bom, porque também muito pouca dívida traz muito pouco ativo. A gente vai discutindo isso ao longo dos nossos encontros. Mas, assim, não tem uma fórmula certa. Não tem como dizer, tem que ter tanto de passivo para tanto de patrimônio líquido. Depende da área de atuação da empresa e depende do setor dela, como ela tem que se comportar diante do setor. Então, nunca eu poderei dizer, precisa ter meio a meio, né? A gente tem alguma linha, assim, alguns comportamentos muito semelhantes. Então, as empresas de comércio vão ter um comportamento mais ou menos semelhante, com um volume maior de dívidas. Os de indústria vão ter um volume mais equilibrado, normalmente, entre passivo e patrimônio líquido. E de serviços, o endividamento normalmente mais elevado até talvez do que alguns comércios. Mas isso é na regra. Então, sempre vão existir exceções e que não necessariamente serão um problema. Então, no nosso primeiro lançamento, nós vamos fazer uma venda a prazo dos estoques por 2.000. Saem estoques, entram contas a receber e o balanço fica igual, porque não tivemos nem lucro nem prejuízo. Num segundo momento, nós vamos receber as contas a receber e entrar com esse dinheiro no caixa. De novo, não tem alteração no balanço, porque foi uma operação dentro de uma única área. Num terceiro momento, a gente vai fazer o pagamento do que se devia para os empréstimos. Então, vamos zerar os empréstimos e fazer uma redução no caixa. Aí sim, já começa a ter uma redução no total do ativo. Devo menos, tenho menos. No quarto lançamento, eu tenho um pagamento de 1.000 aos financiamentos. Reduzo mais um pouco de capital de terceiros, reduzo mais um pouco de caixa, vou impactar o balanço para um tamanho menor também, reduzindo o total do balanço. No quinto lançamento, eu tenho uma compra a prazo de estoques por 2.000. Então, entram os estoques por 2.000 e eu aumento a conta de fornecedores para quem eu devia a compra dos bens que eu comprei para a empresa. Entrou mercadoria, entrou dívida, aumentou de novo o ativo da empresa. E finalmente, finalmente não, tem mais
3 lançamentos. Na compra a prazo de... Não estou enxergando o que eu comprei aqui. De novos estoques, eu tenho mais 2.000 entrando. Perdão, eu repeti o lançamento. No sexto lançamento, eu tenho uma venda à vista dos estoques. Eu vou tirar novamente os estoques e vou entrar com esse valor aqui no caixa. Então, saem os estoques, entra o dinheiro no caixa e, mais uma vez, como mexemos dentro da mesma parte do balanço, ainda não alteramos o valor total do balanço. No último momento, nós temos novos sócios que entram, aumentam o capital e trazem 2.000 em dinheiro para o caixa. Então, entra dinheiro no caixa, entra mais capital e o balanço sobe para 20.000. Bom, o que eu pretendia dentro de todos esses lançamentos era mostrar que sempre que eu tenho uma alteração no balanço, eu tive alteração em algum dos capitais que formaram a empresa. Ou eu tive alteração no capital de terceiros ou no capital próprio, tanto para mais quanto para menos. Como a gente vê que toda operação da empresa ela vai ser traduzida em número, a gente sabe que esses números que aparecem no balanço acabam sendo classificados e eles vão ser organizados tanto por natureza quanto por prazo de vencimento. Então, sempre que a gente vê que a empresa está mostrando seus valores, ela vai mostrar os bens que estão localizados em curto prazo ou classificados em curto prazo e também aqueles que estão classificados como longo prazo. Dentro do ativo, normalmente a gente costuma associar o curto prazo com o dia a dia da empresa e o longo prazo com a base produtiva que ela tem. Lá no passivo, a mesma coisa. Dívidas de curto prazo, normalmente, são relacionadas à movimentação rotineira da empresa ou às dívidas de longo prazo que já estão vencendo. E as dívidas de longo prazo, normalmente, são incorporadas na empresa para que elas gerem capacidade de compra, de capacidade produtiva. E a mesma coisa para o capital dos acionistas, que é um dinheiro de mais longo prazo do que seriam as dívidas de longo prazo. Então, fazendo essa classificação, curto prazo, dentro da contabilidade, a gente vai chamar de valores circulantes ou correntes, e os de longo prazo de não circulantes ou de não correntes. Aqueles que têm curto prazo são os que vencem dentro de um período contábil. Então, 1 ano, normalmente, que a gente usa como referência de um período contábil. E o que ultrapassa esse período contábil, então, a gente lança como longo prazo. Então, vamos supor que a empresa tenha feito um financiamento em 2 anos. Então, se ela tomou um empréstimo em 2 anos, as 12 primeiras parcelas, ou as parcelas que vencem neste ano, serão contabilizadas como curto prazo, e as parcelas que vencem depois de 1 ano serão contabilizadas como longo prazo. Então, sempre que a gente pensa no curto prazo, a gente está falando em operações ou pagamento ou recebimento de valores que estavam no longo e agora venceram, e mais de 1 ano remete normalmente à base de produção. Eu coloquei aqui, não vou ler tudo, que senão a gente fica lendo lista telefônica. Mas assim, eu coloquei aqui uma listinha de contas que usualmente a gente encontra classificadas tanto como circulante no ativo e no passivo, como não circulante também no ativo e no passivo. Então, falando rapidamente sobre algumas, caixa, contas a receber, estoques, são basicamente contas do dia a dia da empresa. Contas do longo prazo, vamos pensar em bens físicos destinados ao processo produtivo e os intangíveis, que são aqueles direitos produtivos. Ainda tem ativos que podem ser recebidos a longo prazo, e esses ficam dentro do realizável a longo prazo. Lá no passivo, as contas do dia a dia também, do passivo circulante,
vão remeter a salários, fornecedores, empréstimos, impostos e outros valores que representam dívidas a cumprir dentro do curto prazo. E dentro do não circulante, basicamente, as duas principais contas são empréstimos e financiamentos, que são valores que completam o capital da empresa para que a gente invista em bases produtivas. E o patrimônio líquido, que representa a presença dos sócios ou acionistas dentro da empresa. Então, com tudo isso, a gente começa a perceber que, assim, quando um balanço vem, ele já vem organizadinho, já dá para começar a fazer uma leitura de maneira mais clara, começando a perceber o que vai compor a rotina, o que vai compor a base de produção e o que vai compor as bases de financiamento. Como a gente vai usar alguns índices, eu deixei aqui algumas abreviaturas que a gente vai usar dentro desses índices. E chamei de ativo permanente a soma desses 3 Is, investimentos imobilizados e intangíveis. No balanço atual, não aparece essa nomenclatura ativo permanente. Então, a gente está usando isso tanto com finalidade didática, quanto com finalidade para cálculo, só para juntar os valores e formar um cálculo. Mas não, vocês não vão encontrar essa nomenclatura explicitada num balanço que seja publicado. Então, só para a gente deixar isso... esqueci o que compõe a base produtiva. Os 3 Is. Os investimentos, o imobilizado e o intangível. Quando a gente começa a fazer análise, agora vamos começar a pensar na análise. A gente tem algumas coisas que fazem parte da empresa. A empresa ela é um agente econômico. Por ser um agente econômico, ela influencia e também sofre influência da economia. Então, a gente tem 5 passos para começar a fazer uma análise que tenha consistência. O primeiro deles é o conhecimento da economia. É acompanhar não só a economia, quanto o setor e o ramo de atuação da empresa que a gente tem em mãos. O segundo passo é quando a gente tem as notas, o balanço nas mãos, tem alguns valores, eles vêm fechados, eles vêm sintetizados. E como eles vêm sintetizados, eles podem ser melhor compreendidos pela leitura das notas explicativas. Então, um exemplo são as dívidas. Então, quando a gente tem lá empréstimos a pagar, você não sabe se é em moeda nacional, moeda estrangeira, para que foi feito, com que taxa de juros. Na nota explicativa, isso vem uma abertura. Então, você tem uma compreensão melhor da empresa, por essa, não precisa ler todas, só daqueles valores que são importantes para a sua análise, né? Depois, a gente deve também observar o equilíbrio e a consistência dos valores. Aumentou o estoque? Muito provavelmente aumentou o fornecedor numa mesma medida. Aumentou bastante contas a receber? Muito provavelmente a gente teve um aumento nas receitas de vendas. E assim a gente vai começando a formar os pares que formariam toda essa consistência nos valores. Então, para aumentos ou reduções de valores que a gente tem no balanço, existe uma coerência de valores que deram base para esses aumentos e reduções. Depois, conhecer as operações da empresa. Então, na medida em que a gente vai se inteirando, tanto das operações quanto da estratégia que a empresa divulga, tanto no relatório de diretoria, quanto na medida em que ela vai mostrando seus valores, isso dá para a gente ter uma compreensão melhor de como a empresa pretende chegar lá, né? E, finalmente, fazer o acompanhamento da evolução ano a ano. Porque se a gente não faz esse acompanhamento, é difícil saber se a empresa vem tendo um melhor ou um pior desempenho. Então, uma série histórica, 3 anos, 5 anos, depende. Depende da nossa intenção dentro da análise da empresa. Os balanços, quando eles são publicados, eles podem ser publicados individualmente. Tem empresas que não têm obrigação de consolidação e empresas que publicam balanços consolidados. Quando a gente pega empresas que dependem da consolidação, então a gente usa para fazer as análises de balanços, normalmente
as demonstrações consolidadas. Então, quando você pegar lá uma demonstração publicada, muitas vezes vem 4 colunas, 2 colunas ou 6 colunas, depende como a empresa vai publicar, mas tem lá balanços individuais e balanços consolidados. E essa é por lei, a gente tem essa separação, mas no Brasil as normas internacionais pedem para que a gente siga essa regra. Então, tem aqui alguns exemplos de balanços que foram publicados. Eu peguei o exemplo da Raia Drogasil, porque é um exemplo muito interessante. A Raia Drogasil fez uma expansão grande nos últimos anos. Então, a gente consegue perceber assim, um pulo em alguns valores e que são bem coerentes com a política de expansão que a Raia Drogasil fez. Então, eu peguei esse balanço nas demonstrações financeiras publicadas dentro do site da Raia Drogasil. E daí eu marquei aqui, tem um relatório que eles chamam de DFPs, você pega lá na área de relação com investidores ou investidores, nas informações financeiras. E daí vem um relatório enorme, com 100 e tantas páginas, onde vem, por exemplo, os balanços. Primeiro eles apresentam as demonstrações individuais e depois as consolidadas. Eu peguei direto as consolidadas. Daí eu marquei aqui algumas contas que são importantes. E vamos ver aqui como a gente vai pegar essas contas importantes. O ativo, ele tem o código de grupo 1. Então, o ativo total está apontado nessa linha. Se eu quiser saber quanto que é o ativo circulante, o código dele é 1.01. Então, eu vou ter uma hierarquia de códigos remetendo às contas que vão ser analisadas. Então, caixa e equivalentes, tem lá 880 milhões, né? Quando eu chego nas contas a receber, vejam que é 1.0103. Eu vou ter toda essa abertura de contas a receber. Então, daí, aqui embaixo, eu tenho uma abertura do que o valor aqui de contas a receber indica. Então, quando eu pego esses valores, eu vou pegar um balanço inteirinho, não desanimem, por favor, força. Já vou mostrar para vocês que isso é só uma representação. A gente já vai para o melhor do balanço. E aqui depois eu pego estoques e depois vou para o ativo não circulante. E a mesma coisa, pego só o valor total das contas. Então, eu vou usar os códigos. Quanto menores forem os códigos, mais concentrado, mais sintetizado está o valor. Isso acontece para o ativo e também para o passivo com patrimônio líquido. Então, só para repassar aqui, passivo total, circulante, o não circulante está aqui na outra página, e a gente vai até o patrimônio líquido. Bom, isso dá um desânimo quando a gente vê um balanço desse tamanho. Aí você fala, mas é muito número, né? Como é que eu posso resumir isso? Dá para resumir? E a boa resposta é que dá. E a gente vai trabalhar mais ou menos com umas 5 contas por área do balanço. Então, a gente vai usar 5 contas aqui. Olha, reparem que eu peguei o balanço da Droga Raia, aquele que está enorme antes desse, e fiz uma redução dele nos valores que vão ser mais importantes para a gente fazer a nossa análise. Então, quando eu pego uma série de balanços, eu já posso começar a pensar em fazer uma comparação, porque eu tenho de 17 até 2020 o balanço mais que dobra. E aí eu começo a querer entender por que o balanço mais que dobrou, se a gente, nesse período, não teve, por exemplo, o mesmo tanto de inflação. Ou se não era esperado que a empresa tivesse isso por si, porque ela não teve um mercado consumidor que dobrou tanto dentro das situações que ela mantinha no período em que ela estava em 2017, por exemplo. Então, a gente começa a fazer uma leitura diferente aqui.
Meu ativo total ele vale 13 bi, mas eu tenho 7 bi de ativo circulante e 6.800 de ativo não circulante. Então, na minha primeira leitura desse balanço, eu já sei que a empresa está bem dividida entre curto e longo prazo. Daí eu vou pensar, bom, a Raia Drogasil é uma empresa de comércio, e é um comércio de varejo. Então, ela precisa ter muitas lojas para atingir o cliente dela, o consumidor dela. Vamos ver, então, como é que andam os estoques da empresa e como são as contas a receber da empresa. E daí, as duas principais contas que ela tem são contas a receber e estoques. E lá embaixo, como ela precisa de muitas lojas para chegar até o seu consumidor, é bastante óbvio que ela trabalhe também com um grande imobilizado. O imobilizado são os bens produtivos que a empresa tem. Então, tudo aquilo que ela gastou nos bens produtivos, ela guarda dentro dessa linha do balanço. As marcas, as patentes, os direitos produtivos, ela guarda no intangível. E ela fez aquisições e tudo mais. Então, quando a gente começa a pensar na empresa, a nossa leitura agora não é mais, nossa, a empresa tem 13, quase 14 bi. Como a empresa está dividida meio a meio, a empresa mudou um pouquinho o perfil, de 19 para 20. Ela passou a ter mais dinheiro na rotina do que dinheiro na base produtiva. Em 18, ela tinha muito dinheiro na rotina e menos dinheiro na base produtiva. Então, isto significa que de 18 para 19, eu tenho uma evolução grande aqui embaixo, nos bens, nas lojas, nas áreas de venda que o balanço me traz. Como é que eu sei de tudo isso? Porque também fui ler nota explicativa. Isso, dentro do balanço, a gente tem um comportamento esperado e a gente confirma isso pela leitura das notas explicativas. Vamos ver como ela conseguiu esse dinheiro. Se ela tem tudo isso, ela tem aquilo que ela deve. Então, como que ela deve esse dinheiro? Balanço com patrimônio, obviamente, bate, porque a gente está usando a fórmula de que o ativo é a soma do passivo com o patrimônio, e daí a gente tem lá, no passivo circulante, de novo, mais ou menos um equilíbrio entre dívidas de curto, dívidas de longo, mas o passivo, reparem que ele é maior do que o patrimônio líquido, ele é quase o dobro. Aliás, ele é o dobro do patrimônio líquido. Então, para cada 1 de patrimônio, eu usei mais 2 de endividamento. Então, eu sei que cada vez que o sócio coloca 1, eu vou buscar mais 2 no mercado. E como é que eu busco mais 2? Só os fornecedores já me ajudaram bastante aqui, com bastante dinheiro. E esses outros aqui, apesar de que eles aparecem em outros, são passivos de arrendamento. São dívidas que a empresa teve por arrendamentos que ela mantém. Então, com isso, a gente já começa a enxergar melhor quem é a Raia Drogasil. Mas ainda é pouco. Então, a gente vai começar a fazer análise das variações da empresa. E dentro dessa análise das variações, a gente começa a pensar que existe tanto uma análise objetiva, que é para fazer a compreensão do perfil da empresa, quanto o que eu tenho de informações fora da empresa, quanto de dentro da empresa. De fora da empresa, eu tenho, na análise exógena, as informações de mercado. E dentro da empresa, na análise endógena, eu tenho as informações que o próprio balanço me dá. Então, para fazer uma boa análise, a gente pode dividir em 3 etapas. A primeira delas é fazer uma verificação dos valores, tanto na evolução, tanto na base vertical, quanto na sua evolução horizontal. Depois disso, a gente faz uma análise por índices padrão e finaliza com índices complementares que abrem um pouco mais as informações desses índices que a gente vai usar aqui, padronizados, para poder fazer alguma compreensão da empresa.
Então, na análise vertical, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada conta do balanço e vou comparar com o total do balanço. Então, tanto eu posso pegar aquele balanço enorme que eu mostrei antes, que traz conta por conta sendo separada, quanto eu já posso pegar por esse resumo que a gente fez, que usa as principais contas da empresa. Mas, de qualquer maneira, vou pegar, por exemplo, caixa equivalentes sobre total do ativo, contas a receber sobre total do ativo, e assim vai. No passivo, fornecedores sobre total do passivo, e também assim vai. Quando eu faço essa análise, eu entendo qual é a grandeza daquele valor dentro da empresa. E quando eu faço a análise, eu já vou trazer um exemplo para a gente ver melhor. Na análise horizontal, eu pego o valor desse ano, por exemplo, como a gente viu lá, o valor da droga raia em 2020, do caixa de 2020 comparado com o caixa de 2019. Quer dizer, eu estou vendo quanto que aquele valor ou cresceu ou diminuiu de um ano para o outro. E isso reflete as tomadas de decisões que foram feitas em determinadas áreas que fizeram com que aquela determinada parte do balanço crescesse ou não. Então, vamos supor que eu resolva investir em vender mais para os meus consumidores. E eu quero girar mais rapidamente os meus estoques, então vou fazer uma outra política de preços e assim por diante. Eu vou ter alguma movimentação que vai interferir nessas três contas, tanto no caixa, quanto no contas a receber, quanto no estoque. Vamos supor que eu dilate muito o meu preço de venda a prazo. Eu vendia em 3 parcelas, vou passar a vender em 6 parcelas. Momentaneamente, então, no primeiro ano, é possível que o caixa dê uma redução em relação ao caixa do ano passado, porque vai ter uma entrada menor de dinheiro, e o contas a receber aumente, porque eu estou fazendo um prazo mais dilatado para poder fazer as vendas. Então, como é que eu vou saber disso? Complementando, de novo, com a leitura das notas explicativas. A análise horizontal ela pode ser feita de duas formas. Ou eu pego o valor desse ano e comparo com o ano passado, ou pego o valor desse ano e comparo com um lá atrás, que eu vou chamar de ano 100. Quando eu vou usar o ano de base 100? Quando eu fizer uma cisão, um aumento de capital, quando eu fizer uma aquisição importante. Muitas vezes isso pode ser um momento muito importante que vai influenciar no futuro da empresa, para o bem e para o mal. Então, às vezes, uma fusão ela pode ser bem feita em relação ao produto, ao mercado, mas você tem aquele ajuste de culturas da empresa, que isso pode levar um tempo, e às vezes até isso pode refletir nos números da empresa. Então, também a gente pode eleger um ano como base 100, e daí todas as contas a gente vai fazer em função daquele ano que está sendo analisado. O que vale é que, assim, além daquele resumo que a gente fez, só fica melhor. Hoje eu quero que vocês saiam daqui apaixonados por contabilidade, porque só pode ficar melhor que agora a gente vai reduzir um pouco mais e conseguir analisar um pouco mais. A gente vai usar essa regrinha 10 por 10, que é uma regrinha que a gente usa para estabelecer a materialidade da análise. Se o valor variou de um ano para o outro, na análise horizontal, mais de 10%, e se ele vale ou valia mais do que 10% na análise vertical, esse é um valor que merece análise. Variou 9%. Lógico que você vai olhar. Mas ele valia 2%, variou 100% e continua valendo 4%. Não vou analisar. Porque eu vou gastar muito esforço de análise, muitas vezes para um valor que não vai ter tanta relevância. Então, agora aplicando a análise horizontal e vertical naquele balanço da Raia Drogazil. Vamos pegar o ano de 2020. Na análise vertical, valor do ativo vale 100% e eu peguei ativo circulante sobre o ativo, caixa sobre o ativo e assim fui fazendo. Aí eu selecionei as principais contas que teriam me chamado a atenção. Reparem, por favor, que nessa conta outros teve uma redução de 57%, de 53%.
Mas, não, desculpa, 43%. Mas ele vale 1% do balanço. Eu não vou me prender nesse valor. E ele também não valia muito antes, no balanço anterior. E ele tinha variado 61% em relação ao balanço anterior. Quer dizer, é um valor que varia bastante, mas não é um valor que vai dar impacto tão grande nas contas. Eu apliquei isso para o balanço, no ativo, verificando as principais contas, e vamos fazer aqui uma visão. Voltando ao que a gente tinha dito, foram as principais variações, tanto no imobilizado, quanto nas contas a receber e nos estoques. Quer dizer, de todas aquelas contas que a gente viu, com 3 contas, eu consigo fazer uma análise, se não profunda, pelo menos imediata, desse balanço. E é isso que a gente pretende, que a análise possa ser, pelo menos, uma primeira visão da empresa, para que depois você se aprofunde naquilo que é mais importante. Aqui tem alguns outros balanços que são só um exemplo para a gente ver como eles vêm publicados, né? E aqui eu queria mostrar para vocês, queria fechar com vocês a nossa conversa de hoje, mostrando como pelo balanço a gente também percebe que os valores andam dentro das contas. Esse daqui é o balanço da Home num determinado período. Eu deixei esse balanço, eu arredondei alguns valores, mas é o seguinte, esse ano 1, ele teve uma evolução para o ano 2, e dentro da evolução do ano 2, ele vinha num ano muito bom, o ano 2. Quando ele entrou no ano 3, ele teve uma concorrência muito forte, que entrou com preços muito agressivos e um modelo de venda também diferente deles. E daí eles precisaram reajustar bastante o modelo de vendas. Então, eu trouxe esse balanço para mostrar como a gente percebe que dentro dele os valores mudaram. No ano 1, ele pretendia fazer uma aquisição de investimentos. Então, ele tinha um caixa bem alto, valendo na análise vertical 11% do total do ativo. Esse caixa caiu no ano 2, 68%. Ele passou a valer 3% do balanço e passou para 61 milhões. Daí você fala assim, mas você não falou que tem que valer 10 por 10? Então, mas ele valia 10%. E ele caiu mais do que 10%. E agora eu vou tentar entender o que aconteceu mais no balanço. Aqui embaixo, na linha de investimentos, os meus investimentos em outras empresas controladas valiam 67. Elas pularam para 212. Ou seja, o dinheiro que eu tinha lá no caixa migrou para esses investimentos. Até aqui é tudo bem. Contando o final da novela, o melhor desempenho foi o do ano 2, mas olha, no ano 3 ele teve que mudar a estratégia. Então, olha o que aconteceu. Ele reduziu os investimentos e migrou esse dinheiro para os estoques. Aí você fala, não, mas aumentou o estoque? Então, isso significa que aumentaram os fornecedores. Não. Vamos ver aqui os fornecedores. Eles eram 40 e se mantiveram em 36. Não, então entrou dinheiro de acionista para comprar mais estoque. Também não. Eram 700 no patrimônio líquido, ficaram 678, teve prejuízo. Então, o que eu estou vendo desse jeito? Que realmente esse movimento que aconteceu aqui no ativo, ele foi um movimento de ajuste que a empresa fez. Finalizando aqui, mais uma entrada, mais um caminho de dinheiro aqui na empresa, a gente percebe que os financiamentos de curto prazo, de 26, subiram 387% e foram para 112. E de onde eles vieram? Desses financiamentos que estavam no longo prazo, dentro do não circulante, que reduziram e subiram para o curto prazo. Então, em toda essa confusão de flechas e
de números e balões, a gente começa a perceber que o dinheiro dentro da empresa, ele sofre alterações, e ele sofre essas alterações para mostrar que a empresa ela tem a estratégia dela está por trás dos números. Então, na aula de hoje, eu gostaria de deixar esse nivelamento, pedir para vocês escolherem uma empresa que vocês tenham a intenção de fazer análise para a gente dar sequência nos dias na nossa aula, nesse nosso encontro, e a gente começa a próxima aula aplicando os índices padrão de liquidez e de rentabilidade para ter uma melhor compreensão de como que a empresa tem capacidade de cobertura das dívidas e também de como ela conseguiu os valores que ela tem. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. As perguntas que vocês fizerem, vou responder todas, com muito prazer, e espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada, gente. Maravilha, professora. O Excelente. Ricardo, Um abraço a todos. Vamos terminar, Selma? Pode, só o Ricardo tinha uma mão levantada. Acho que a senhora vai responder. Como que se trata na avaliação horizontal a questão da inflação? Então, ultimamente a gente tem trabalhado com uma economia aparentemente de moeda forte, né? Então, a gente tem a moeda forte desde 95. Então, muitas vezes a gente, na própria avaliação da evolução dos valores, a gente deflaciona o valor pensando, a inflação foi 4%, eu esperaria 4% no aumento dessa conta, aumentou mais do que isso? Não, então eu atribuo esse valor só ao movimento inflacionário. Então, mas nesse caso seria os 10% fora inflação? Fora inflação. Tá. Obrigado, professor. Obrigada. Pessoal, apenas para agradecer a presença de todos, acho que o professor Manolo não conseguiu acessar. Professor Wilson Rabai, quer fazer alguma palavra para os nossos ilustres alunos? Tá sem som, Wilson Rabai. Com o maior prazer. Eu queria cumprimentar o organizador desse evento, o professor Almir, e a professora Selma, com essa brilhante aula. E para a gente que não tem tratado com esse assunto do balanço, que a gente está mais na área de macroeconomia, foi uma aula importante que nos fez atualizar os nossos conhecimentos e agradecer por essa excelente aula e a lucidez da exposição. Maravilha. Então, a todos, não esqueçam de preencher o formulário de avaliação e estejam prontos para o dia 28, não é isso? 14, dia 28 teremos o segundo encontro dos 4 da professora Selma sobre esse assunto tão palpitante, útil e importante no nosso mundo corporativo. Obrigado a todos. Belíssima aula, hein? Parabéns. Obrigado, querido. Vai ficar cada vez mais palpitante, hein? Um abraço a todos. Não é bicho de 7 cabeças, não é? Não é fácil. A gente vai dominar completamente. Legal. Um abraço, queridos, todos alunos gente, brilhantes. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigada pela presença. Bom dia a todos.